na luz. Tome nota. Quem já adquiriu a sua lanterna, está no propósito de fevereiro aí, dá um glória a Deus. Eu posso ver a sua lanterna? Uma, obrigado. Eu ouvi tanto glória a Deus. Duas, três. É celular? Celular não vale, hein? Mais alguma? A conta não deu, irmãos. Eu ouvi bem uns 50 glória a Deus, só apareceu 3 lanternas. O propósito é andar com a lanterna, viu? Não é só adquirir ela, não. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: agora eu vou ter que adquirir a minha para não me passar outra vergonha. Louvado seja o nome de Jesus. Povo de Deus, andando na luz. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Sempre que você abrir a Bíblia, dê um glória a Deus bem forte, amém? 1 João, capítulo 1, versículo 7. Abra, ou tome nota para você ler em casa. A Bíblia diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Mas se andarmos na luz, como Ele, quem é esse Ele? O Senhor. Observe que está, o é maiúsculo. Se Ele, assim como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Queridos, o texto bíblico de 1 João, capítulo 1, versículo 7, nos convoca a andar onde? Na luz. E esse texto, ele traz 2 resultados de quem anda na luz. Resultado número 1, olha para o seu irmão aí. A Bíblia diz que nós temos comunhão uns com os outros. Então diga para o seu vizinho aí: eu tenho comunhão contigo. Isso é, se está na luz, né? Se está na luz. Nós temos comunhão uns com os outros. Benefício número 2: o sangue de Cristo Jesus nos purifica de quê? De todo pecado. Diga glória a Deus. Queridos, existem muitos benefícios em viver e andar na luz. O texto bíblico em questão trouxe 2 a princípio para nós. Nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quem aqui deseja ser purificado pelo sangue de Jesus, diga amém. Não existe outro elemento que purifica o ser humano do seu pecado. Não existe curso, não existe faculdade, não existe nada além do sangue de Jesus que pode nos purificar de todo o pecado, queridos. O sangue de Jesus, ele torna as nossas vestes mais alvas que a neve. Glória a Deus. E o que significa andar na luz? Andar na luz não é perfeição. Pastor, quando eu decido andar na luz, significa que eu quero ser perfeito, eu quero ser o crentão, o santarrão? Não, irmãos. Viver na luz ou andar na luz não significa querer ser perfeito ou querer ser o perfeitinho, não. E é bem verdade que essa convocação o Senhor também tem para mim e para você. A Bíblia diz assim: seja santo como eu, o Senhor, sou santo. Agora apertou. Como é que alguém pode ser santo como Deus? Tem como. Você sabia que tem como ser santo como Deus? Primeira coisa, aprender aqui é entender o que é santidade, irmãos. Santidade significa, anote,
separado do pecado. Santidade não é se tornar Deus, jamais. Deus é único. Santo significa se separar do pecado. Tem pecado ali, então eu estou aqui. Tem pecado daquele lado, então eu estou desse outro lado. Isso é viver em santidade. Aí qual é a convocação bíblica? Sejam santos como o Senhor é santo. A outra convocação semelhante é: seja perfeito como o Senhor é perfeito. Nós estamos ensaiando para essa perfeição, e um dia ela vai se concretizar, porque a Bíblia diz que assim como Jesus é, nós também teremos o corpo que Jesus tem hoje. Quem pode crer nisso aí, dá um glória a Deus? Então, queridos, andar na luz não é significar ser o perfeitinho, o santarrão, mas é viver uma vida de transparência. É viver uma vida de transparência, sem esconder nada, a partir de Deus. É bem verdade que o ser humano ele não consegue esconder nada de Deus. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Não é possível alguém esconder algo dele. Queridos, mas existem muitas verdades aqui. Presta atenção comigo. A Bíblia narra uma história que um anjo representando Deus lutou com Jacó. E nessa luta com Jacó, essa representatividade dos céus olha para Jacó e diz assim: qual o teu nome? A Bíblia diz que Deus lutou com Jacó. E como é que Deus pergunta o nome de Jacó? Deus, sendo onisciente, pergunta o nome de alguém, irmãos. Como é que Deus, sabendo de tudo, pergunta o nome de alguém? Quando esse Deus que luta com Jacó olha para ele e diz assim: qual o teu nome? Esse qual o teu nome também significa: Jacó, vem para a luz. Abre a tua boca e diz quem tu é. Abre a tua boca e conta a tua história. Abre a tua boca e conta o teu histórico. Abre a tua boca e conta o que você fez. Isso é viver em transparência. Mesmo Deus sendo onisciente, Ele disse: Jacó, abre a boca e bota para fora. Foi quando Jacó abriu a boca e disse assim: meu nome é Jacó, que em outras palavras significa trapaceiro, enrolão, desonesto, ladrão, enganador, e assim vai. Andar na luz não significa ser perfeito, mas significa viver em transparência. E hoje, o Deus que lutou com Jacó também quer lutar contigo. E hoje, o Deus que perguntou o nome de Jacó, também pergunta o teu. E nós acabamos de entender o que significa qual o teu nome, que também significa bota os podres para fora. Senhor, mas o Senhor já sabe, o Senhor sabe de tudo. Mas ainda assim, Ele quer que eu e você abramos a nossa boca para poder expressar o nosso histórico. O que nós fizemos, onde nós falhamos, ou onde nós ainda continuamos a falhar. Isso é andar na luz. Queridos, o ser humano, nós homens e mulheres, nós precisamos andar e viver na luz. Diga comigo: para com Deus e para com pessoas. Não, a minha vida só interessa para Deus. E por que é que você muitas vezes não é transparente com Ele? Tem gente que bate no peito e diz assim: a minha vida só importa, só interessa para Deus. Então por que é que você não é transparente com Ele? Por que é que quando você vai orar você usa meias palavras?
Por que é que quando você vai orar, você mede as palavras, sendo que Ele já sabe quem é você? Sendo que, na verdade, a nossa vida de luz e transparência precisa ser para com Deus e para com pessoas. Eu preciso viver na luz para com Deus. Por mais que Ele conheça a minha vida de trás para frente, conheça o meu deitar e o meu levantar, mas eu preciso, irmãos, abrir a minha boca e fazer como Jacó, e dizer: Senhor, eu sou o Carlos, eu fiz isso, eu estou fazendo isso, e eu estou pensando nisso. Isso é transparência. Não, Deus me livre de falar uma coisa dessa para Deus. Deus te livre, sendo que Ele já sabe o que é que está na tua mente. Ele já sabe o que é que está na minha mente. Então eu preciso viver em transparência para com Deus, revelar quem eu sou e pedir para que Ele me transforme de fato onde eu preciso ser transformado. Mas nós também precisamos andar na luz para com pessoas. Eu preciso andar na luz com a minha esposa. Alguém aqui é casado? Diga amém. Eu preciso andar na luz com a minha esposa, irmãos. Eu não posso ter segredo com a minha melhor amiga. Abaixo de Deus, a minha melhor amiga na terra chama-se Fernanda, minha esposa. Eu tenho o meu pastor, o meu discipulador, mas antes do pastor Marcos Paulo, tem minha esposa, que é minha amiga, é minha companheira. E eu não posso ter segredo com a Fernanda, irmãos. Não, Deus me livre da Fernanda saber disso. Como assim? Eu posso compartilhar isso com qualquer pessoa, menos com a Fernanda. Ela jamais pode saber disso. Pelo contrário, irmãos, ela é a primeira. E vice-versa. Eu preciso ser o melhor amigo da minha esposa. A Fernanda não pode andar em trevas para comigo, com segredos. Não, isso aqui eu vou contar só para a Adriane. Não. O primeiro amigo da minha esposa tem que ser eu. Ela precisa andar na luz para comigo e eu para com ela. Pastor, e nós solteiros que estamos aqui ouvindo também, vocês também, bando de criaturinha. Vocês também precisam viver em transparência com os pais de vocês, com os amigos de vocês, com a liderança de vocês, e aqui entra todo mundo. Eu preciso andar na luz com os meus pastores. Não, jamais o pastor Marcos Paulo vai poder saber disso. Eu estou tendo um sentimento, mas eu não posso jamais expressar para o pastor Marcos Paulo, porque se eu expressar, ele me toma a igreja. Se eu expressar, ele me excomunga da nova aliança. Se eu me expressar, ele vai dizer: o que é de mim? Afinal eu sou um pastor. Eu não posso revelar essa minha fraqueza para o meu pastor, para o meu discipulador. Posso e devo. Se eu não revelar, eu estou em treva. Pergunta para a pessoa que está do seu lado com carinho aí: tu está na luz ou na treva? É claro que você vai dizer que está na luz. Você não é? É claro que você vai dizer agora que está na luz. Mas responda para você mesmo. Você vive em luz ou em trevas? Com o teu cônjuge? Você vive em luz ou em trevas? Com os teus pais? Com os teus filhos? Você vive em luz ou em trevas? Com os teus pastores? Com os teus discipuladores? Você esconde algo a 7 capas? Você tranca algo em 7 chaves e engole ela? Você anda na luz ou em trevas em relação a Deus? Pastor Carlos, eu acredito que ninguém consegue viver em trevas diante de Deus, porque Ele vê tudo e sabe de tudo. Consegue sim, irmãos. Enquanto alguém não abre a boca e faz como Jacó, está em trevas. Lembra dos 4 passos da libertação? Que eu repliquei eles aqui domingo? Identificação,
confissão, renúncia e posicionamento. Eu preciso identificar. Eu preciso expor. Identificando, eu preciso expor a minha nudez. Eu preciso expor a minha fragilidade. Eu preciso expor o meu ponto a ser tratado, a minha vergonha. Senhor, a minha situação é essa, me trata. Senhor, a minha situação é essa, me converte. Senhor, a minha situação é essa, me muda. Lembra de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É lindo, não é? Que versículo maravilhoso. Depois que eu aprendi ele, eu nunca mais esqueci. Mas ele tanto é lindo, como é muito forte. Presta atenção. Quem está falando em Apocalipse 3:20 é Deus. E o que é que ele está falando? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta. O segredo está aqui, irmãos. Diga comigo, ouvir e abrir a porta. O que significa ouvir e abrir a porta? Andar na luz. Ouvir e abrir a porta significa viver em transparência diante de Deus. Tem gente que ouve o Senhor bater na porta, irmãos, mas não abre, nem embaixo de taca. Tem gente que ouve e abre um dos cômodos e preserva outros. Senhor, o Senhor pode entrar na minha casa e transformar, mas fica só pela sala mesmo, não entra nos quartos não, que o negócio lá é pesado. Senhor, o Senhor pode entrar na minha casa e transformar, mas não entra naquele cômodo X não, porque lá é o meu quartinho, que eu guardo as minhas coisas antigas, e eu gostaria que ninguém entrasse lá. Treva. Tem gente que faz assim, irmãos. Ouve a voz de Deus e abre algumas partes da sua vida e confessa algumas coisas da sua vida, mas existe outras ainda que estão onde? Em trevas. E Deus só trata aquilo que eu exponho para Ele. Pastor, por que é que eu estou há anos dentro da igreja e ainda tem área da minha vida sem tratamento? Tu nunca confessou ela, criatura. Você nunca expôs ela, você sempre guardou. Pastor, eu parei de beber, eu confessei a bebida, o Senhor me tratou. Glória a Deus. Mas por que você não confessou a ignorância também para Ele te tratar? Pastor, eu confessei aqui a pornografia, o Senhor me tratou. Mas por que você não confessou o fuxico também para Ele te tratar? A maledicência. O Senhor só trata aquilo que eu trago para a luz, aquilo que eu abro a minha boca e digo: Senhor, eu sou esse aqui, me trata. Eu sou esse aqui, me transforma. Eu sou esse aqui, me muda. Quanto mais eu me abro, quanto mais eu obedeço, Apocalipse 3:20, mais Ele entra. E quanto mais Ele entra, irmãos, mais tratamento Ele vai fazer na nossa vida. O projeto de Deus não é tratar a mim e a você em partes. O projeto de Deus é nos tratar por inteiro e nos elevar à estatura de varão perfeito, semelhantes a Jesus. Quem aqui quer ser como Jesus? Diga amém. Varão perfeito, diz a palavra do Senhor. Pastor, e é possível? É. Na medida em que eu vou me abrindo, na medida em que eu vou me entregando ao Senhor, Ele vai me limpando. Olha o que o texto diz. Quando eu estou na luz, o sangue de Cristo me purifica, não de uma parte do pecado, não de uma parcela de pecado, mas de
todo o pecado. Quando eu estou na luz, nós somos purificados de todos os pecados. Andar na luz não é ausência de falhas, mas presença de verdade, arrependimento e relacionamento saudável. Diga comigo: eu vou viver na luz e eu vou viver na verdade. Amém? Efésios 5:8. Porque outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Diga para o seu vizinho aí com carinho: outrora você era treva. Quem está dizendo é a Bíblia aqui, ó. Outrora, ou seja, ontem. Diga mais uma vez aí: ontem você era treva, mas agora você é luz. Amém? Quem pode dar um glória a Deus bem forte aí, um grito de louvor? Aí o versículo finaliza: ande como filho da luz. Ande como filho da luz. É mandamento, irmãos. É mandamento. Lembra? A Bíblia é cheia de mandamentos. Não tem só 10, só 2 ou só 20, não. A Bíblia é cheia de mandamentos. E aqui nós acabamos de encontrar mais um. Ande na luz. Ah, pastor, agora eu aprendi. Agora por onde eu andar eu vou contar tudo para todo mundo. Não. Até para ser doido tem que ter juízo. Agora eu aprendi que eu tenho que viver na luz. Na hora que eu entrar dentro do Uber, já vou começar a contar minha vida para o motorista, para o mototáxi, para a moça lá do caixa da drogaria. Não. Você precisa andar na luz para com Deus, para com pessoas da tua confiança, tua liderança, seus pastores. A nossa igreja, irmãos, nós trabalhamos com discipulado. E o que é discipulado? É ouvir pessoas e aconselhar. Quem aqui já foi discipulado nessa igreja? Diga amém. Praticamente todo mundo, irmãos. Quem não gostar de discipulado não pode congregar aqui, irmãos, não tem como. Porque a bandeira dessa igreja, uma delas é discipulado. A gente ouve, a gente aconselha e assim vai. Em um outro tempo da minha vida, teve uma vez que eu sentei com um discípulo. Foi 3 horas de conversa, irmãos. 3 horas de conversa. Ouvindo, aconselhando. E crise para lá e crise para cá. E queria matar a esposa, queria se matar. Eu digo: não, não faça isso não. Eu digo: só falta querer matar o pastor agora, Jesus. E 3 horas de conversa, e vai e vem, até que a gente conseguiu aconselhar. E hoje está bem, está vivendo bem. Deus agiu. Dá uma glória a Deus aí. Agora, o interessante desse processo de discipulado é que a pessoa às vezes procura o seu discipulador e diz assim: pastor, mas é entre nós, tá? Eu vou lhe confessar aqui, eu vou lhe compartilhar, mas é entre nós. Eu digo: amém. Aí ele mesmo que me chamou para um diálogo privativo, irmãos, ele sai contando para todo mundo. Ele conta para o primo, ele conta para o colega da faculdade, ele conta para o vizinho. Aí na hora que a bomba vai para o ventilador, quem foi o culpado? Rapaz, esse pastor é desgramado. Ele prega até bem, mas a língua é fora da boca. Eu só contei para ele, gente. A minha história eu só contei para ele. Eu juro. E agora a cidade todinha está sabendo. Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu vou sair contando tua história. Uma vez eu estava num encontro. Vou contar algo rapidinho aqui do encontro. Muita coisa não, porque muitos homens aqui vão para o encontro, amém?
Aí eu sentei para ouvir um rapaz. Aí ele disse assim: não vou contar nada não. Digo, pois, lascou. Digo, pois tudo bem, meu querido. Aí, mas deixa eu ajudar, né? Deixa eu ajudar, que deve ter uma história pesada por trás aí. E conversa vai, conversa vem. E ele disse assim: porra, agora eu vou contar. Mas antes ele disse assim: eu só conto se você contar 2 coisas para mim. Diga, agora eu me arrumei aqui, meu irmão. Quem foi que mandou esse rapaz para cá? Eu disse: tem coisa aí. Aí eu fui, né, tentar ajudar ele. Olha, meu querido, o negócio funciona assim, assim. Eu tenho meu pastor, quem eu ando na luz com ele. Eu conto minhas coisas para o meu pastor. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para curiar a tua história, não. Tenho muita coisa para fazer. E eu ajudei ele, irmãos, até que eu desarmei. E ele disse assim: agora eu vou contar. Diz, pois conte. Aí dá-lhe história, irmãos. E era caldo grosso. E foi preciso eu pedir ele para parar. Diga, agora meu filho vai parar, porque eu tenho que ouvir outras pessoas. Irmãos, e foi um bálsamo na vida dele. No final do encontro e na chegada da igreja, houve tanta coisa que eu não vou dizer aqui para vocês. Mas aquele rapaz recebeu a presença de Deus e a cura do Senhor no encontro. Mas eu precisei lá naquele momento, até um pouco cômico, desarmar ele. Ele estava armado, né? Então, queridos, de fato, existe uma necessidade de nós andarmos verdadeiramente na luz, vivermos nessa luz, fora da obscuridade, fora das trevas, sendo transparente com quem realmente a gente precisa ser. Eu tenho conversas transparentes com a minha esposa. Nós sentamos, nós conversamos, não só dentro do carro quando estamos andando, não. Nós sentamos em casa e alinhamos a nossa vida. Eu sou transparente com ela e ela comigo, porque isso é uma necessidade para nós vivermos bem, para nós vivermos em paz, para nós vivermos em comunhão. Olha o que o texto diz: se eu não viver na luz com a minha esposa, eu não vou ter comunhão com ela, irmãos. E ter comunhão com ela é tão bom. É forte. Tem muito casal aí que está sem comunhão. Diga misericórdia. Pastor, eu ando sem comunhão no meu casamento. Mas também tu quer viver em treva, criatura. Transparência diante de Deus. Deus vê tudo, mas Ele deseja o quê? Que a gente confesse, sem esconder nada. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Pegou aí? Quem esconde os seus pecados, ou seja, quem vive em trevas, não prospera, mas quem confessa e abandona, encontra misericórdia. Treva e luz. Quem vive em trevas tem um resultado. Quem anda na luz tem outro resultado. Está explícito aqui, irmãos. Quem esconde o seu pecado nunca prosperará, mas quem confessa e abandona alcança misericórdia. Confessar e abandonar significa viver na luz, significa viver em transparência, primeiramente para com Deus. Diga comigo aí: confessar e abandonar. Não adianta, irmãos, nós só confessar o pecado. Senhor, eu quero confessar que eu pequei, Senhor, cometi o pecado fulano de tal, mas no dia seguinte está fazendo de novo. Oh Senhor, misericórdia, eu confesso aqui, Senhor, de novo, que eu pequei de novo. Aí no outro dia, fazendo de novo, nada feito. O que é que o texto diz? Confessa e deixa, confessa
e deixa. Somente quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Confessar significa andar na luz, e deixar significa estar posicionado. Aprendemos isso domingo passado. Confessar e deixar, e alcançar a misericórdia, e alcançar a graça, e alcançar o perdão de Deus. Lembra? Deus já viu nós pecando, mas é necessário que eu abra a minha boca. Lembra no dia que você pecou? Deus viu. Deus viu, irmãos. Ele é onipresente. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não há nada que fique oculto diante do Senhor. Ele viu você e eu pecando, errando. Mas o mandamento é: confessa. Abre a boca, confessa. Abre a boca, fala. Mas não é só falar, não é só confessar, é também abandonar esse pecado. Presta atenção em alguns exemplos que nós encontramos aqui na vida de Davi. Davi pecou gravemente, segundo 2 Samuel capítulo 11. Nós conhecemos um pouco dessa história e a gente acompanhou, irmãos, muitos pecados de Davi, sim ou não? Mas da mesma forma que Davi pecava, ele era rápido em reconhecer e confessar o seu pecado. Ou seja, Davi conhecia o princípio de andar na luz. Davi pecou, irmãos, é claro. A gente não vai passar panos mornos. Davi, ele é um ancestral de Jesus, ele pecou sim. Mas ele era rápido em reconhecer o seu pecado. E ele era rápido em pedir perdão pelo seu pecado. E buscar uma postura de mudança. E a verdade disso é que Davi foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Como assim, pastor Carlos? Como é que alguém que pecava como Davi pode receber um título como esse? Foi o próprio Deus quem deu. Homem segundo o meu coração. Sabe por quê, irmãos? Conforme nos ensina o pastor Raimundo Nonato, nosso pastor, Deus não tem problema com quem peca. Ele tem problema com quem esconde o pecado. Nós estamos sujeitos a pecar. Qualquer pessoa nessa igreja, a começar de mim, nós estamos sujeitos a pecar, irmãos, a cair, a tropeçar. Deus não tem problema com quem peca, Ele tem problema com quem esconde. E quem esconde o pecado está em trevas e não na luz. Diga para a pessoa do seu lado aí: se você um dia pecar, confessa e deixa, e continue andando na luz. Amém? Dá um glória a Deus aí, um aplauso para Jesus. Aleluia! Deus não rejeita quem cai, rejeita quem insiste em se esconder. O apóstolo João já traz essa mensagem, né? Filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem, não caiam, não tropecem. Mas, se alguém cair, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Queridos, o apóstolo está dizendo aqui para nós que de fato nós estamos sujeitos a cair. Nós estamos sujeitos a tropeçar. Mas ele diz: se alguém cair, nós temos um advogado junto ao Pai. Agora eu não posso esconder a informação do advogado. Eu tenho que chegar para o meu advogado, que é Jesus, e dizer: Jesus, intercede lá, que eu caí. Jesus, me socorre. Eu tropecei, eu não queria, eu não projetei isso, mas foi um acidente. Me ajuda, me perdoa. Aí ele entra em ação de novo, irmãos. Aí o sangue dele
vem novamente para nos purificar de todo o pecado. Mas presta atenção, não é porque o advogado está na ativa, não é porque Jesus é gracioso e o seu sangue nos purifica a todo momento de todo o pecado quando nós confessarmos, que a gente vai ficar nessa montanha russa, irmãos. Peca segunda, pede perdão terça. Peca quarta, pede perdão quinta. Peca sexta, pede perdão sábado. Peca domingo de manhã e pede perdão domingo à noite aqui. Que patota é essa? Não é porque Deus é gracioso, aí eu vou ficar nesse lá e cá. E se a morte te encontrar numa patota dessa, criatura? E se a trombeta toca enquanto você está nessa brincadeira de pecar e pedir perdão, de pecar e pedir perdão? É um jogo perigoso, irmãos. E tem gente que brinca disso. Nós estamos chegando em uma época do ano aí, que para alguns é conhecido como a festa da carne, o carnaval. E talvez alguns cristãos de repente queira no carnaval dar uma brincadinha, dar uma puladinha, comprar o seu abadazinho. Afinal, Deus é graça, depois do carnaval eu me arrependo. É um jogo perigoso. É um jogo perigoso. Ah, vai ter um show aí, eu vou lá, mas domingo à noite eu me arrependo. Meus amigos estão me chamando para uma festa aí, vai ser legal, eu vou lá e na Aliança Jovem eu me arrependo. Aí eu vou fazer e acontecer, aí eu vou para o encontro, aí lá eu me arrependo. Ô irmãos, é bem verdade que o nosso Deus é gracioso, Ele é misericordioso. O nosso Deus é a representatividade do pai e do filho pródigo. A Bíblia diz que quando o filho pródigo saiu para viver a sua vida dissolutamente, o pai ficava na porta todo dia, esperando o filho voltar. Esse pai representa Deus. Quem sai, o pai está na porta todo dia, esperando esse filho voltar. Mas pode acontecer alguma coisa no percurso que impeça o retorno desse filho. É um jogo muito perigoso. Diga: Senhor, me ajuda a não brincar de ser crente, a não brincar de ser cristão, mas ser um cristão verdadeiro, em nome de Jesus. Amém? Lembra do tema das crianças? Eles estão aprendendo hoje sobre ser um cristão verdadeiro. E um cristão verdadeiro, o que é que ele faz? Ele obedece. Está lá no tema lá. Um cristão verdadeiro, ele obedece. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Transparência para com líderes. Deus usa a liderança para cuidado, correção e proteção, não para controle. Irmãos, a minha posição enquanto líder, um pastor, ou a posição do seu líder de célula, não é para te controlar. Jamais. Jamais nós vamos controlar a vida de alguém. A função de uma liderança é gerar conselhos, é aconselhar nas mais diversas áreas da vida, daquilo que a gente pode aconselhar. Por exemplo, uma das coisas que nós fazemos enquanto liderança é algo chamado pré-nupcial. O pré-nupcial é para um casal que está caminhando para um casamento. Namorou, está noivo, quer caminhar para um casamento. A gente tem um encontro chamado pré-nupcial. E nesse pré-nupcial, irmãos, a função de quem está fazendo, ministrando o pré-nupcial, é tirar as cortinas. A cortina
que muitas vezes a paixão do jovem um pelo outro coloca uma cortina e esconde algo muito forte. Não, eu encontrei o amor da minha vida, então eu vou fazer de tudo para não perder. Aí põe uma cortina em algo muito forte, que pode ser até perigoso. Tem algo da minha vida que eu não vou revelar para o meu noivo, porque senão vai romper o noivado. Outra cortina. Tem um histórico meu que eu não vou revelar para minha noiva, porque senão vai dar BO aqui. Então deixa eu colocar uma cortina. Afinal, quando a gente casar, tudo resolve. Aleluia. Vai nessa. Quando casar tudo passa, oh glória, só love. É não, irmãos. A história diz que quando casar, você vai ver a parte de baixo do iceberg. No noivado, só se vê a ponta. Depois que casa, vem a parte de baixo. Pastor, o senhor está amedrontando quem está querendo casar? Jamais, irmãos. Eu sou incentivador. Inclusive eu dou mentoria para alguns solteiros da nossa igreja que querem se casar. Jamais eu vou ser um proibidor ou um atrapalhador de um projeto de casamento. Casamento é bênção. Mas a nossa função enquanto liderança não é atrapalhar o projeto de ninguém, irmãos, mas é mostrar para a pessoa o entendimento real da coisa. Pastor, eu quero abrir um negócio. O senhor pode me dar uma opinião? Posso. A minha opinião é esta. Pastor, eu quero me casar com fulano de tal. O senhor pode me dar uma opinião? Posso. A minha opinião é essa aqui. Chuta que é laço. A gente vai dar nossa opinião, irmãos, mas a decisão nunca vai ser nossa. A decisão sempre vai ser sua. Aí eu me casei com essa pessoa porque o pastor disse. Eu não. Eu nunca vou bater um martelo em uma decisão da tua vida. Pastor, se o senhor me der uma palavra, eu mudo da cidade para abrir um negócio em outro lugar. Eu? Não. O máximo que eu posso fazer é te dar conselhos de pós e de contras, que talvez você não está vendo, mas a decisão final sempre vai ser sua. Por que é que eu estou falando isso? O nosso tópico aqui está dizendo que a nossa função enquanto líderes não é controlar ninguém, é aconselhar. Agora, para que um líder te aconselhe, você tem que vir para a luz. Você sabia que tem casal de namorado que não revela para a gente que está namorando? Achando que a gente vai pedir para terminar. Não, irmãos. Eu vou fazer isso com Cristian, com a Radassa. Com você nunca. A vida é sua. Você tem pai, tem mãe. Mas se você quiser um conselho meu, eu posso te dar. Se você vier para a luz. Às vezes tem gente na igreja que eu estou sabendo que está solteiro. Quando eu penso que não, está noivo. Pastor, eu queria lhe convidar para o meu casamento. Eu digo, o quê? Semana passada eu sabia que você estava solteiro, solteira. Tu já vai casar. E que dia é? Semana que vem. Digo, agora. Aí o senhor ora, pastor, para Deus abençoar. Eu digo, tá fácil demais, né? Você escolhe, não pede conselho para ninguém, e agora o pastor tem que orar para Deus abençoar? E se não der certo, provavelmente vai culpar Deus, que eu não tenho nada a ver com a tua vida. Pois é, pastor, é porque Deus agiu, né? Eu viajei aí, né? Fluiu lá. Aí eu quero te apresentar aqui. Digo, pois, Deus te abençoe. Boa sorte. Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos líderes e sede submissos, pois velam por vossas almas. É a Bíblia, viu? Não é coisa minha não, viu? Em relação à liderança, o que é que nós temos que fazer?
obedecei a vossos líderes, não que esse líder vá mandar na sua vida, e sede submissos, pois velam por vossas almas. Enquanto a gente lidera, irmãos, a gente aprende a ter um carinho por vocês. A gente aprende a ter um carinho pelas ovelhas. Eu quero o crescimento de cada ovelha minha. Ajuda, gente. Eu quero a prosperidade de cada ovelha minha. Eu quero que cada ovelha minha solteira case bem. Meu Jesus. Esse é o nosso desejo, irmãos. O meu desejo é que você, enquanto minha ovelha, pregue melhor que eu, cante melhor que eu, pastoreie uma igreja melhor que eu futuramente. Eu quero que você cresça. Esse é o desejo do meu coração, da minha alma. O que eu desejo para o Christian, meu filho, para a Radassa, minha filha, eu desejo para cada ovelha minha, do fundo do meu coração. Mas para que eu gere conselhos para você, precisa vir para a luz. Isso vale para mim enquanto pastor, e vale para o teu líder de célula também, que quer o teu bem, que está à tua disposição para te aconselhar, porque ele quer o teu bem. Ele quer ver a tua prosperidade, ele quer ver o teu casamento abençoado. Quando a gente senta, irmãos, com alguém para conversar e ouvir a história da pessoa, não é porque a gente está sem fazer nada e quer ouvir a história do outro, não, é porque o nosso interesse é de gerar o conselho certo, para que a tua vida de fato venha melhorar cada dia mais, o teu casamento, as tuas finanças. Tem liderado que quando senta com seu discipulador, ele senta armado, querendo esconder coisas. Não, o meu discipulador vai me visitar e de 10 situações eu vou contar só 2. Eu vou contar só 2, porque afinal, né, é a nossa vida, né? Vou contar um segredo aqui. Você não diz para ninguém não. Irmãos, tem casal, fala baixo, tem casal que quando, não tem nenhum casal desse aqui nessa igreja, só nas igrejas da Austrália. Tem casal que quando a gente vai discipular, tem um que lê a cantiga para o outro, em casa. Diz, olha, o pastor está chegando, a pastora, mas nós estamos bem, não estamos? Nós estamos bem. Está tudo na paz, amém? Diga amém. Está tudo na paz, está tudo tranquilo. Os pastores não precisam saber de nada do que está acontecendo aqui, afinal a nossa família é uma bênção, ô glória, amém? Aí o outro cônjuge diz assim, amém. Aí a gente chega, né? Ou o pastor, ou o líder de célula, graça e paz, gente, como é que vocês estão? Só maravilha, pastor, ô glória. Bem-vindo, sente aqui, nós estamos bem, não é, amor? Nós estamos bem, né, meninada? Como é que não está, meu irmão? Já leram a cantiga antes do líder chegar? Treva. Isso é treva. Mais cedo ou mais tarde, a bomba vai estourar. E qual é o celular que vai tocar? Do líder. Seja o líder de célula ou o pastor da igreja. Pastor, corre aqui. Meu líder, corre aqui. O que foi? A bomba estourou. Que bomba? Eu não tive aqui ontem, gente. Eu não tive aqui ontem, estava tudo na paz. Até a minha vontade era de ficar aqui com vocês, morando. Pois é, pastor, a gente lhe enganou. A gente mentiu. A gente escondeu. Resumindo, treva. Irmãos, líder não tem bola de cristal. Amanhã eu vou visitar o Caio e a Priscila. Deixa eu ver aqui como é que eles estão. Sou feiticeiro não.
é necessário haver a transparência. Pastor, nós estamos assim, assim, assim. Meu líder, nós estamos assim, assim, assim. Pois amém, o conselho é esse, esse e esse. Luiz, quem está entendendo essa palavra, diga amém. Mas desenhada desse jeito, irmãos. Pergunta para o seu vizinho aí, você está em treva ou está em luz? É forte. Até grandes líderes precisam ser transparentes e ensináveis. É verdade isso, gente? Pastor Nonato precisa ser transparente com alguém. O presidente do ministério, ele precisa ser ensinável. Ele é gente. Inclusive o nosso pastor, ele tem pastor. Se você não sabe, o meu pastor chama-se Marcos Paulo. O pastor dele chama Raimundo Nonato. E o pastor do Raimundo Nonato chama José Rodrigues. Nosso ministério não é descoberto. E até o pastor Nonato tem um pastor? Tem. E ele é transparente a esse pastor, que é o pastor José Rodrigues. Inclusive ele conta algo de público, que uma vez ele foi se discipular com o pastor José Rodrigues. Pastor José Rodrigues, eu queria compartilhar uma situação minha. É essa e essa aqui. Pastor José Rodrigues, ele trouxe para a luz, né? Algo, inclusive essa palavra, né? E esse projeto Andando na Luz é do nosso pastor Raimundo Nonato, que ele já carrega isso há muito tempo. E trouxe para a luz uma situação diante da liderança. Pastor José Rodrigues trouxe o aconselhamento. E depois de um tempo, irmãos, pastor Nonato sentou novamente com o pastor José Rodrigues e disse assim: pois é, pastor, continue orando por mim pela causa X, a mesma. Aí o pastor José Rodrigues disse assim: Nonato, eu me lembro que tu já confessou isso aqui. Tu está confessando de novo. O que é isso? O que é que está acontecendo? Moral da história, irmãos, é gente, é ser humano, mas não escondia, revelava e revela sempre que necessita para a liderança. Se não revelar, irmãos, não tem tratamento, nem Deus trata quando está em trevas. Amém? Diga: Senhor, me ajuda a andar na luz. Glória a Deus. Transparência nas relações com pessoas. A luz gera relacionamentos saudáveis. Quem crê nisso? A luz gera relacionamentos saudáveis e verdadeiros. Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Deixa a mentira, fale a verdade, cada um com o seu próximo. Em outras palavras, saia das trevas, venha para a luz, cada um com o seu. Até com o próximo, irmãos. Nós precisamos andar na luz, sem mentira, sem falsidade, sem estar inventando coisas, vivendo na luz, revelar quem você é, abandonar as máscaras. O exemplo aqui de Ananias e Safira, Atos capítulo 5, versículo 1 a 11. Nós conhecemos essa história. Eles tentaram aparentar uma espiritualidade, mentiram. Contra quem? Contra pessoas e contra o Espírito de Deus. A Bíblia diz que Ananias e Safira venderam uma propriedade e chegaram diante dos apóstolos dizendo: está aqui o valor da nossa propriedade que foi vendida e nós queremos doar para o reino de Deus. Só que eles estavam mentindo.
Presta atenção. Era como se eles tivessem vendido, irmãos, uma propriedade por R$1.000. E chegaram diante dos apóstolos com 300. Está aqui, apóstolo, R$300. O valor da propriedade que a gente vendeu e nós queremos semear no reino. Mentira. Treva. Irmãos, e com licença da palavra, foi uma tolice muito grande. Sabe o que é que eles poderiam fazer? Apóstolos, nós vendemos a propriedade. Qual o valor? Só que a gente quer dar a metade. Que dá quanto? Está aqui a metade. Ananias e Safira não teriam morrido, porque eles estavam na luz. Mas eles decidiram mentir. Está aqui o valor da propriedade, e nós vamos abençoar o reino, mentindo e nas trevas. A Bíblia diz que Ananias morreu, caiu na frente dos apóstolos, porque a Bíblia diz que ele mentiu contra o Espírito Santo. Puf! Caiu morto. Se essa lei estivesse valendo ainda hoje, eu ia pregar para quem, irmãos? Você acha que eu ia perder essa? Aí você diz, pastor, quem ia pregar? Ananias cai morto nos pés dos apóstolos. Aí chega quem? Safira. Caminhando eu vou para Canaã, graça e paz, apóstolos. Pois é, vocês ficaram sabendo aí, né? Que a gente vendeu a propriedade e queremos abençoar o reino. Cadê meu marido? Tudo bem, Safira? Conversa vai, conversa vem. Mentiu também. Treva. E os apóstolos disseram: aqueles ali acabaram de carregar o teu marido e vão te carregar também. Puf, cai morta. Você está entendendo o resultado de viver em trevas? Viver em treva causa prejuízo, dos mais diversos. Eu trouxe alguns aqui, que eu poderia citar tantos outros. Prejuízos que viver em treva causa. Mas também eu falei de muitos benefícios que andar na luz também causa. Resumo, somos nós quem decidimos que caminho nós queremos trilhar. Caminho de luz, caminho de trevas, viver às sombras, nos esconderijos, ou viver na luz, na transparência diante do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: tu não é o Batman para viver nas sombras. Fique de pé no seu lugar, ministério de louvor. Vamos adorar o Senhor nesse lugar, e você vai falando com Deus aí. Aleluia. Andar na luz traz comunhão verdadeira, consciência limpa, crescimento espiritual, cura emocional, testemunho saudável e tantas outras bênçãos, irmãos. Aleluia. Andar na luz é uma decisão diária. Andar na luz é uma decisão diária. Não é viver sem erros, mas viver sem máscaras. Glória a Deus. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mateus capítulo 6, versículo 22. Feche os seus olhos e comece a orar. Comece a adorar o Senhor nesse lugar. Comece a pedir para o Espírito Santo aí te ajudar a viver na luz, a andar na luz. Oh, aleluia, Senhor. Nós precisamos de Ti, papai. Nos ajuda, Senhor, a andar na luz, a viver na luz, na transparência, na sinceridade com o Senhor. Adore o Senhor. Santo é o Teu nome, papai querido. Queima em mim, clamo por mais deste
mais. Sim, meu Deus. Eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo. É verdade, Senhor. Preciso de um renovo. Aleluia. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo. Adore. Cansei de ser o mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu. Eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença. Queremos viver na tua presença, Senhor. Queremos andar na tua presença, papai. Aleluia. Fogo queima em mim. Adore forte ao Senhor. Por mais de ti, eu quero muito mais. Eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo. Preciso de um novo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo. Eu cansei de ser o mesmo. Eu quero tua vida em mim.